Em Foco de hoje, eu recebo ele, Luiz Andriani, presidente do The Bullet, Clube Navegantes Clube de Tiro. Luiz, é uma honra imensa tê-lo aqui comigo no Momento em Foco. Sim. Obrigado, Fábio, pelo convite desde já. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu, querido. A gente fica muito feliz, tá, pela oportunidade que a gente está tendo de conversar sobre um assunto tão importante, inclusive com o índice de violência que tem crescido. A gente sabe da necessidade que tem realmente dos CACs, dos clubes de tiro, e principalmente de saber que você é presidente de um clube maravilhoso, onde a gente também tem a oportunidade de conhecer e ter a oportunidade de praticar tiro no seu clube. É isso aí, a gente tem feito um trabalho grande ali no clube, tentando sempre desmistificar um pouco dessa cultura do mundo do tiro. A gente sabe que a narrativa que se foi criada desde a época do Estatuto do Desarmamento, do Referendo das Armas, né, uma narrativa que dava uma conotação de que a arma de fogo é proibida ou é algo que restrita a poucas pessoas, e na verdade, né, qualquer pessoa de bem hoje que tenha seus antecedentes, que não esteja respondendo processo criminal, nem tenha cometido nenhum tipo de crime contra a vida ou crime hediondo, tem acesso e tem o direito a possuir uma arma de fogo. É um direito que a gente tem hoje, né, tem uma lei que prevê isso, e a gente sabe que no dia a dia isso é um pouco mais difícil, fica um pouco mais ofuscado pela mídia, por todas essas narrativas. Hoje, com o advento da internet, com toda a comunicação que a gente tem, com espaços como, né, o do teu canal, agradeço mais uma vez, a gente consegue estar desmistificando um pouco mais isso e trazendo um pouco mais de informação, né, com todas essas restrições, mas trazendo informação do que de fato está lá, sem ter nenhuma tendência, sem puxar mais para um lado ou para o outro, mas de fato, né, desmistificando isso, mostrando para as pessoas que é possível sim ter uma arma de fogo. Qualquer pessoa de bem, qualquer cidadão comum pode ter uma arma de fogo para defender a si, para defender os seus, para defender o seu patrimônio, ou para ser um atirador esportivo, né, e estar frequentando um clube de tiro, treinando, praticando, competindo. Enfim, a gente recebe aqui em Navegantes competições de nível estadual ali no clube. Agora a gente está sediando também etapas de uma competição a nível nacional. Esse ano vamos ter etapas também de uma competição internacional, que vai estar acontecendo em vários clubes ao redor, né, no país e alguns clubes fora do país também. Então a gente vai estar tudo isso aqui pertinho da gente, e às vezes a gente não tem o espaço para estar divulgando esse material. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí. É uma honra muito grande, sabe, te receber aqui, principalmente conhecer também a tua trajetória, a tua história. Você faça um pouquinho sobre isso, como é que foi constituído o The Bullet. E, imagina, você sempre foi um competidor, sempre uma pessoa que é envolvida na parte do time, de repente sentiu o desejo, a necessidade de trazer, tá? De ofertar uma qualidade de um clube assim fantástico, onde as pessoas realmente estão no ambiente familiar, onde as pessoas se sentem acolhidos. Tá? Isso para mim é imprescindível e para mim é um grande diferencial que você tem. Eu vim da área da logística, né? 20 anos praticamente 20 anos na área de logística, e a gente tem uma transportadora, e na transportadora, na época, uns 4 anos atrás, a gente adquiriu os armamentos e começou a praticar o tiro. Treinamento, competição, tudo mais. A gente precisava ter um clube para estar afiliado e começou a buscar vários clubes na região. E a gente não se identificou com nenhum deles, né? Respeitando a qualidade de todos eles e as características de cada um, mas não eram as características que a gente buscava, né, na época. Os clubes têm uma característica muito de rusticidade, de um espaço muitas vezes que parece masculinizado ou muito restritivo a grupos, e a gente queria quebrar tudo isso e mostrar que o tiro esportivo estava aberto para todos. A gente tinha um espaço, né, hoje a gente teve a oportunidade já de conhecer um espaço, que é um espaço aberto para a família. A gente tem famílias que se reúnem no clube, que confraternizam, com filhos que frequentam o clube, tem uma área para crianças também lá, aguardam, tem uma área de café para as esposas aguardarem enquanto os maridos sentam. O contrário também, esposas que têm os maridos que não são praticantes, que aguardam na área de café. Então a gente tem toda essa infraestrutura num local só, e a gente tentou trazer essa conveniência. Não ser um clube de tiro simplesmente pelo nome clube, mas ser atividades de clube, onde tu compra clube como qualquer outro clube social, que tu confraterniza com os teus amigos, os outros associados que fazem parte desse espaço. A gente tem algumas confrarias que acontecem ali. A gente tem bastante latente no nosso DNA do clube a questão do esporte, então a gente foi sempre tentando essa conotação, né? Cada obra a gente visitou vários locais, e a gente trouxe algumas arquitetas que elas projetam lojas de shopping. Nunca projetaram do clube, eles projetam lojas de shopping. Só, então tá bom. Então a gente levei em vários clubes, viram tudo isso? Viram, então tá bom. Não é nada disso que a gente quer. Agora a gente quer que você dê uma outra roupagem para esse clube, para que seja um espaço mais convidativo, um ambiente familiar, que a gente possa trazer as pessoas, que a pessoa se sinta bem, que o ambiente seja aconchegante. Não é um lugar para mim ir lá
faço meus disparos e vou embora. Não, o clube te oferece uma infraestrutura com a loja, com os serviços, a gente tem uma barbearia dentro do clube, tem serviço de armeiro, tem serviço de advocatício, que a doutora Mariana Lixa, né, nos atende lá dentro do clube, uma advogada da área militar, então atende policiais, atende CACs também, atiradores esportivos, voltados para essa pauta. Então a gente tentou trazer um ecossistema todo em volta da atividade do tiro, né? Então é o que a gente tem buscado ali mais no nosso dia a dia, é o que a gente tem se destacado nesse segmento. Luiz, e você com todo esse conhecimento que você tem, toda essa formação, tá? E está na frente de um trabalho como esse, como presidente, não é fácil. E te perguntar mais ou menos assim, quais as dificuldades que você está encontrando hoje, que o CAC, que a pessoa que quer hoje ser atirador esportista, ele encontra para poder adquirir a sua arma, entendeu? Nós sabemos que mudaram algumas coisas, principalmente até mesmo a questão do manuseio da arma até o stand. Aí, o que você acha sobre as dificuldades que o novo CAC enfrentaria hoje para adquirir a arma dele, tá? Para poder... Porque tantas mudanças que houveram. Tá? O que você hoje... Como é que você encararia isso dentro da tua área hoje? Olha, Fábio, eu tenho visto várias... Hoje a gente tem muito... Não reclamo da atividade, acho que é positivo de certa maneira, mas a gente vê muitos canais trazendo informação que às vezes está buscando mais um like do que transparecer uma informação, né, que aprofunde um pouco mais isso. Então vou te dar uma visão mais sucinta do que está na letra da lei hoje, né, e eu acho que hoje está muito mais difícil do que era há 6 meses atrás, né, no governo anterior. Não se liberou mais armas, não foi porque liberou, não, adequou a legislação de uma maneira que ficasse mais fluido e trouxe a pauta, o assunto voltou para a mídia. Então, as pessoas... A gente tem o direito de ter uma arma de fogo reconhecido desde 2003, né? Na nossa primeira lei lá era de 2003, 10.826, se não me engano, a lei. Não sou muito bom nas questões de leis. Depois, lá em 2005, a gente teve o referendo das armas, né? Que dizia, a pergunta era, o comércio de armas de fogo e munições deve ser proibido no Brasil? E a gente foi às urnas na época, votou, e 63,9% votaram que não deveria ser proibido. Então, desde lá é permitido. Só que independente do resultado do referendo, na época havia uma campanha da mídia, da grande mídia, com artistas famosos. Vote sim, vote contra o comércio de armas e munições e tal. Eles perderam o referendo, mas continuaram com a narrativa. Então, isso criou criou uma turbidez em cima dessa informação e isso não ficou claro para a população desde então. Não tinha uma informação de que... Então a gente sempre pôde ter acesso. O que mudou nos últimos anos é que esse acesso a informação veio mais clara. Olha, qualquer cidadão de bem, né, que não tenha pendência com a justiça, que tenha todas as certidões negativas, pode adquirir uma arma de fogo. Agora, com a mudança de governo em janeiro, eles editaram um novo decreto, o 11366, de 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, acho que foi publicado, então assumiram e no outro dia estava publicado o decreto que restringiu uma série de questões, né, para o atirador esportivo, para o CAC. Então, o que mais atrapalha hoje no nosso país, não só para o CAC, mas até para mim como empreendedor, para meus sócios na atividade de clube, de loja, que a gente tem ali também no mesmo espaço, é a questão da insegurança jurídica que a gente tem no nosso país. Né? Então, até o dia 31 de dezembro, eu era um cidadão de bem, com todas as minhas obrigações em dia, e podia portar minha arma de fogo me deslocando do clube para casa, né, com ela municiada, para defender a mim e o meu armamento. Enfim, tinha o regramento estabelecido. No dia 1º, muda a regra a partir daquele mesmo dia, muda tudo isso. Então eu não posso mais andar com a arma municiada, ela tem que estar desmuniciada para o deslocamento. Se eu quiser comprar uma nova arma, eu não consigo. Se eu quiser transferir uma arma, eu não posso. Enfim, para renovar o meu processo está travado. Então eles criaram muita burocracia e isso vem deixando cada vez mais difícil. Então hoje, respondendo a tua pergunta, a maior dificuldade que a gente tem no nosso país é a burocracia. Para comprar uma arma de fogo é um processo bastante burocrático. Mas eu costumo brincar, tinha uma piadinha antiga que dizia assim, né, se a mulher quiser procurar um marido, procura um CAC. Né? Ele vai vir com pelo menos 7 certidões negativas de antecedentes, federal, estadual, todas as esferas da justiça. Né? Ele tem endereço fixo, residência certa, comprovação de renda, né? Então a gente responde uma série de requisitos para adquirir uma arma de fogo hoje. Além das habilitações, a gente tem que fazer uma prova psicológica, prova teórica, prova prática. Não é simples. Eu vou lá comprar uma arma de fogo amanhã. Não consegue. Hoje tu vai levar pelo menos uns 6 meses
entre tu adquirir, né, tu ter um interesse lá e eu quero comprar e começar um processo e levar essa arma para tua casa leva pelo menos 6 meses. Então, por isso, muitas pessoas procuram as lojas dentro de clube, né, para fazer esse processo e durante esse tempo poder ter contato com o armamento que comprou dentro de uma estrutura, porque senão tu não consegue hoje. Então, essa questão da burocracia acho que é o que impacta mais, sabe? Em relação à questão dos clubes de tiro, mudou alguma coisa? A legislação continua a mesma? Porque com as mudanças que aconteceram em relação à parte da aquisição, transporte, tiro e manuseio da arma em si, deslocamento até o local do tiro, mas dentro dos clubes, mudaram alguma coisa? Ficou mais complicado para vocês? Mais cobrança? Você sentiu? A rotina interna dos clubes ela não se alterou muito. O que muda? A gente tinha até então a figura do tiro recreativo. Eu não sou um CAC, não sou um atirador esportivo, mas eu quero ir num clube uma primeira vez conhecer um clube de tiro. Isso era permitido pela legislação anterior. Então, tu tem lá, passeando, tem um amigo teu na cidade, sou associado, quero te levar para conhecer. Hoje isso está restrito. Né? A gente espera agora, dizem que tem um novo decreto aí em fase final de tramitação aí, estamos gravando aqui em junho, ele já era até para ter saído, uma questão burocrática acabou atrasando tudo isso, que deve regular de novo essas atividades. Então esses são os maiores impactos nessa questão do controle, de quem, né, o controle de acesso das pessoas que frequentam o clube continua igual, o clube é uma extensão fiscalizadora, então a gente é uma extensão do exército no que tange a fiscalização de armas, então quando tu entra no clube com armamento, a gente checa a documentação da tua arma, a documentação do atirador, toda essa questão, para que todas as armas que transitem dentro do clube sejam legais. Isso não mudou para nenhum clube, mas a gente tem uma questão até, abrindo um parênteses, nós começamos um projeto de um novo clube em Itajaí. É uma coisa diferente que a gente não tinha na região, que é a parte do tiro ao prato, do trap. As pessoas já devem ter visto aquela questão do tiro onde o prato é arremessado, né? A gente atira com uma espingarda para derrubar o prato. A gente fez lá nessa estrutura uma pista de tiro de precisão, para quem tem um fuzil de precisão, uma arma, né? Chama vulgarmente um sniper, fazer um treino nesse sentido, com uma luneta, um tiro apoiado, uma pista de 900 metros, né? Muito possivelmente a maior do estado. Então, com uma topografia, uma estrutura muito legal. Aí várias outras pistas, uma estrutura bem legal para receber etapas estaduais e nacionais de várias competições. A área toda tem 25 hectares, é uma área bem grande, bem legal. Nossa, que ótimo. E a gente iria inaugurar agora em fevereiro. Veio esse decreto e impediu protocolar os pedidos para abertura de novos clubes. Então a gente está lá com uma obra, um investimento feito, com a obra praticamente pronta, falta detalhes finais, mas a gente não deu continuidade, parou a obra por essa questão desse decreto atual que suspendeu o protocolo de pedido de novos clubes. E isso gera, volto a falar, como empreendedor, uma insegurança jurídica gigante, né? O custo do dinheiro que ficou lá aplicado sem dar retorno. A gente tinha um planejamento para estar inaugurando em fevereiro, uma baita estrutura muito legal mesmo, assim, estrutura, a gente sabe que é mais fácil a gente falar do que é nosso, mas, cara, ficou diferenciado. A gente fez como... Desde quando a gente concebeu essa primeira estrutura aqui de Navegantes, a gente tem pensado assim, vou montar um clube como se fosse para mim. Que estrutura eu, como atirador, gostaria de ter de clube? Então a gente busca uma estrutura assim, eu como atirador eu gostaria de ter uma estrutura, um ambiente familiar, eu gostaria de ter uma estrutura que conseguisse, eu quero ter um tiro de precisão, a gente não tem na região. Ali no Clube Indoor a gente tem uma pista de 25 metros, é muito pouco para a gente fazer um tiro apoiado, investe numa luneta, no equipamento, então lá a gente tem tudo isso e voltamos para aquela mesma questão, que impacta hoje a questão burocrática, né? A gente tem hoje, ali no clube, acho que quase 200 processos travados por esse decreto, esperando vir nova legislação para novos CACs, formação de novos CACs. A gente continua, graças a Deus, as pessoas continuam com interesse no segmento, continuam buscando pelo armamento, né, para se defender, para profissional, tanto armas para defesa, né, pela Polícia Federal, armas para tiro esportivo, para caça, para colecionamento. O mercado continua aquecido, mas as vendas e as novas concessões de CR, de certificados para atiradores esportivos, estão suspensas por esse decreto, e aí isso gera todo o impacto, tanto para o cidadão que quer adquirir, quanto para a questão comercial, não só para nós, mas para todos os outros clubes e lojas aí do estado e do país todo, como um todo. Eu costumo dizer mais ou menos assim, Luiz Adriane, tá? A gente sabe hoje como investidor, para a pessoa, todo projeto que tem feito, da visão de empreendedor, trazendo algo diferente. Primeiro clube de tiro dentro da cidade de Navegantes, e um diferencial também dentro de Itajaí, tá? Nós temos alguns clubes lá, mas
não chega, não tem essa estrutura que você está trazendo. E fico pensando, o que você falou em segurança jurídica, mas ninguém chega para o empresário e fala bem assim, ei, nós vamos taxar uma lei, uma regra, entendeu? Antes de você investir. E as cobranças sempre vão chegando, isso daí é uma coisa que, desde o alvará de funcionamento até a localização, o espaço, a vistoria, os laudos periciais, ninguém chega para você e fala bem assim, ei, empresário, não investe agora não, dá uma segurada aí, porque a gente vai mudar. A regra muda durante o jogo, né, Fábio? A regra muda com a bola rolando. A bola tá rolando e a regra muda. Agora, se mudasse de uma forma favorável para o empresário, que ele pudesse pelo menos receber novamente o dinheiro que ele investiu, agora de forma, a gente sabe que isso não acontece. Imagina, no meu caso, eu conheço casos mais críticos, assim, né? Do que tu comentou, acho que cada clube tem sua característica e tem o seu público-alvo. Hoje a gente está em Navegantes, uma cidade de, estamos aqui com 90 mil habitantes, talvez? 90 mil habitantes. Nós temos no clube 1.300 filiados e a gente deve ter mais uns 1.000 CACs na cidade que são filiados em outros clubes que não estão com a gente. Então a gente está falando aí que em Navegantes a gente tem aí 2% da população de atiradores esportivos, sim, talvez mais do que isso, né? Então olha como isso é impactante na nossa região. E a gente não está na cidade com maior índice, tem cidades muito maiores, Jaraguá do Sul, cidades com índice muito maior, muito mais tradicional na questão do tiro. O problema é que a regra muda no meio do jogo. Você imagina, a gente vinha numa crescente, né, alavancando, a gente trabalha com, tem a loja junto na estrutura do clube, trabalha com venda de armas da pronta entrega, e as armas têm um valor agregado alto, uma carga tributária gigantesca, e as margens são reduzidas pela questão do conjunto todo de carga tributária alta, valor do produto alto, né, as margens são mais espremidas, a gente concorre hoje com lojas de internet e tudo mais, então tu tem que ter uma margem mais enxuta. E aí tu está com o estoque alto, a gente tinha lá um valor expressivo de estoque em dezembro, e aí chega o meio de janeiro e só, agora tu não pode mais vender nada. Os boletos continuam vencendo, a folha de pagamento continua vencendo, e as armas chegaram a representar uns 60% do nosso faturamento naquele momento lá em dezembro. Era um volume expressivo de receita que vinha da venda de armas, só não pode mais vender, não tem mais essa receita, mas as tuas contas continuam, porque precisa continuar, né, mantendo toda a cadeia. Então a gente teve que fazer todo um esforço interno para manter todo. A gente não desligou. Teve clubes que enxugaram a equipe em 50%. A gente fez um esforço interno para não desligar nenhum funcionário, para manter todo mundo e vem remando contra essa correnteza, esperando que esse decreto saia para desafogar um pouco a situação. Mas é uma situação bastante delicada, não só para nós, mas para todos os clubes, né, e lojas do país como um todo. A gente não tem... Uma questão que nos ajudou, Fábio, embora a gente saiba que a gente tinha uma expectativa muito grande com essa mudança de composição de Câmara e de Senado, né? E o que para mim, pelo menos, o que eu consegui entender de tudo isso? As mudanças ocorrem, a gente tem uma bancada, hoje mais de 50% dos senadores e deputados federais são atiradores esportivos. Imagina o que é isso? Mais de 50% dos deputados e senadores são atiradores esportivos. Então a nossa categoria tem uma representatividade, independente de ser de direita, de esquerda, tem pessoas lá que são da mesma categoria que nós. Então a gente consegue alavancar algumas... A gente teve um ganho grandíssimo essa semana agora, passou na primeira comissão lá, um projeto de lei que é o seguinte: hoje, se eu quiser adquirir uma arma de fogo pela Polícia Federal, quem diz lá no final, quem atesta isso ou não, isso é descritivo, o delegado vai avaliar o cidadão. Eu acho que o Fábio não merece, porque com esse requisito aqui, acho que não é isso. Não, o Luiz está tudo bem, o Luiz pode. Mas isso é muito subjetivo, vai da análise de uma pessoa. E a gente conseguiu emplacar agora uma alternativa que vai deixar essa lei mais clara. Então, assim, os processos vão ser específicos, não vão mais ser subjetivos, vão ser objetivos. Precisa esse requisito. Preencheu, tá tudo certo. Então, tira a subjetividade. Já é um ganho com essa bancada agora. Então, a gente está com um governo que, teoricamente, uma das bandeiras dele era retirar essa questão do armamento, né, desarmar a população. Isso é uma coisa que eu tenho... pessoalmente, independente de ideologia, eu acho uma questão perigosa. A gente sabe o histórico dos países que desarmaram a população, são os países que implementaram ditaduras e tudo mais. Então a gente sabe que os países livres, os países democráticos, uma democracia livre, o acesso à arma de fogo nunca foi um problema. E aí quando a gente tem uma tentativa de desarmar a população, de confiscar armamento, de tudo isso, né, não se efetivou nada disso, mas esse tipo de narrativa ganha força, esse tipo de iniciativa, de projeto de lei ganha força, eu acredito que pode ser um problema.
Mas voltando, então a gente começou a conseguir algumas conquistas, mas isso acaba sendo um processo lento, sabe? A gente tinha, voltando ali para a pergunta, a gente tinha uma expectativa de acelerar algumas coisas, de flexibilizar algumas coisas. A gente tem conseguido algumas vitórias, a gente tem uma bancada grande, muitos representantes, tentando projetos de várias formas, mas isso tudo é muito lento, né? A gente viu que a política a gente precisa... no tempo... e o tempo da política não é o nosso tempo. Então, como empresário, tu precisa estar atento a isso. E assim, não é um mapeamento de risco. A gente tomou a decisão de dar seguimento ao clube de tiro, ali de Itajaí, nessa obra nova, em agosto, setembro. A gente, vamos finalizar a obra. A gente poderia ter tirado o pé, não, a eleição não estava definida, tinha toda uma insegurança. Não, mas olha só, mas independente do governo, sendo, né, na época estava polarizado, Lula ou Bolsonaro, independente disso, ok, eu vou montar um clube de tiro e talvez eles entendam, mas eu já tenho os atiradores, o público para esse outro clube já existe. Eu já tenho as pessoas que têm um rifle de precisão que querem praticar, porque eu já tenho a pessoa que tem uma espingarda e quer tirar o prato. Isso normalmente não é a primeira opção de um cara que me tornei CAC hoje, quero comprar um rifle para fazer tiro de precisão. Isso é um cara que já está no nível intermediário, já pratica há mais tempo. Esse público já estava ali. E aí vem uma lei que não, agora tu não pode nem abrir esse negócio. E aí, né, então, isso gera um impacto gigantesco. Você não poderia nem abrir uma filial. É uma filial, mas eu não consigo certificado disso, CR daquele clube. Então, a empresa lá existe, ela está apta, só que tu não pode levar o teu armamento para lá para treinar. Você não poderia levar. Não pode levar armamento, não pode fazer a prática do tiro esportivo lá. Então, tem um stand de tiro pronto, estrutura de 25, 26 hectares pronta, onde tu não pode dar nenhum disparo. O exército não libera. Não libera, e aí a questão, né, fica travada. Você fala de segurança jurídica, o empreendedor ele vai se numa situação dessa, depois no final acaba desestimulando, e quando ele vai e automaticamente são coisas que trazem benefícios para o local, entendeu? E é um trabalho, uma coisa esportista, realmente é um esporte que tem um esporte olímpico. Tiro é algo que tem que ser valorizado, porque realmente ele faz uma grande diferença para as pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. A gente já teve várias medalhas olímpicas no tiro, mas a primeira medalha de ouro do Brasil em uma Olimpíada foi com o tiro esportivo. O tiro é muito tradicional na nossa cidade. A gente tem um projeto de lei, se não me engano, do Sargento Lima, para constituir a Rota do Tiro em Santa Catarina. Um roteiro turístico das cidades que estão envolvendo. Então vem costeia a nossa cidade, sobe o vale e tal. Bem legal, assim. E tem um outro projeto de lei, se eu não me engano, da Júlia Zanata, eu não lembro agora de quem é esse projeto, para transformar o tiro em patrimônio cultural do Estado. Também tem um projeto andando nesse sentido. Eu não sei de quem é o projeto agora, talvez. Santa Catarina é um local histórico em relação à questão do tiro. Com certeza, hoje eu acredito que a gente seja hoje o estado mais armado do Brasil. Sim. Questão de arma per capita, talvez a gente seja o estado mais armado do Brasil. Falando de armas legais, né, um monte de pessoas de bem, adquiridas legalmente, através, né, do processo, eu acredito que a gente seja o estado mais armado do Brasil hoje. Uma pergunta para você, Luiz. Em relação à questão das mulheres, entre mulheres e homens, quem tem procurado mais hoje o clube, no caso, para se filiar? As mulheres ou os homens? A gente sabe que tem tantos casos aí de feminicídio e tal. E as mulheres, eu tenho sentido esse empoderamento para as mulheres, necessidade mesmo de essa autodefesa, né? Vamos botar os maridos para correr. Excelente pergunta. Excelente pergunta. O marido, rapaz, tem que tomar cuidado, né? Tem. Mas eu vou te dar primeiro, hoje a gente tem no clube um grande número de mulheres frequentando, a gente tem cursos específicos para mulheres, inclusive, porque às vezes quando tu vai fazer uma temática do tiro esportivo, e para te fazer a prática, às vezes a mulher se sente mais à vontade de ser instruída por uma outra mulher. Então no próprio clube nós temos mulheres, né, aplicando a instrução também, não só instrutores homens, mas também instrutoras mulheres ali trabalhando com a gente para fazer essa parte da instrução de tiro e acompanhamento dos atiradores esportivos ali que frequentam. A gente deve ter hoje em torno de uns 25% dos nossos filiados são mulheres hoje. É um número bem expressivo. Olha. Né? E a gente tem a gente faz alguns cursos de tiro, não só no nosso clube, em outros clubes também no estado, em outros estados. E numa um capítulo desse curso que eu aplico a matéria, a gente fala um pouquinho de legítima defesa. E aí, quando a gente vai falar em legítima defesa, tem um momento que a gente fala sobre a arma de fogo, sobre o uso da arma de fogo. E na minha opinião pessoal, a arma de fogo hoje é o maior equalizador de forças que pode existir.
Porque se a gente pegar, eu sempre gosto de pegar na turma, pega a menina mais baixinha e diz, ó, tu luta, você faz algum tipo de arte marcial? Não, então por favor vem aqui. Vem ali, a menina mais franzina, com o corpo mais magrinha e tal, mais fraca fisicamente. Isso agora precisa de alguém que seja lutador de arte marcial aí. Sempre tem algum na turma, vai lá, o cara, tá. Agora vocês vão brigar. E aí a menina olha assustado, o cara, como assim? Vocês vão brigar? Pode brigar. Não, calma, eu tô brincando. E aí, olha, não precisam brigar. A gente já sabe o resultado disso. Muito possivelmente, eu não sei por alguma fatalidade do destino, mas ela vai ser espancada. Se fosse uma briga de marido e mulher, de qualquer coisa, essa mulher não tem a menor chance. Agora vamos mudar isso. Eu pego uma arma, a gente usa uma Blue Gun, que é uma arma plástica, própria para treinamento, para essas demonstrações. Ela não tem disparos, não trabalha arma de plástico, uma réplica, um simulacro plástico. Tchau. E agora? Nessa mesma cena, mas ela tem uma arma de fogo. E aí? Como é que fica essa situação? Quem tem vantagem agora? Se o homem tentar agredir a mulher e ela tem uma arma de fogo para se defender. O leão ou o elefante? E aí, já, opa, beleza. Então, nesse momento, a mulher com arma de fogo. E agora eu boto uma arma de fogo na mão do cara também. Essas duas pessoas, independente da condição física, tem uma arma de fogo, eu já não sei mais qual é o resultado desse embate. Aí vai a questão de que... Porque é um equalizador de forças, e aí vai do seu treinamento. Então, hoje, tem várias mulheres que conseguem direito ao porte de arma, que estão sendo protegidas, né, através de Maria da Penha, tem medida protetiva, e conseguem o porte de arma para andarem armadas como parte do conjunto da medida protetiva. Isso tem acontecido, tem juízes já, né, dando decisões nesse sentido, permitindo que as mulheres tenham acesso ao porte, por uma situação muito específica, que é na questão da própria defesa, quando está com medida protetiva, questão de Maria da Penha, esse tipo de coisa. Então, eu entendo que a arma hoje é um caminho muito legal, tanto que a gente fala não só do empoderamento, mas existe uma terapeuta de casais aqui da nossa região, ela é de Penha, e tem alguns clientes dela que ela recomenda ir lá no clube atirar. O tiro como terapia, porque tira o casal de uma rotina e te leva, e assim, tu vai ver que, né, atira já também, é um atirador esportivo, mas quando a gente atira, a gente parece que desconecta de todo o resto, assim, tu entra num momento de, é tu contigo mesmo, um momento de foco, de concentração total, assim, tu consegue, sabe, equalizar muito teu foco na hora do disparo, né, na hora que tá praticando o tiro, então isso acaba também, como técnica de relaxamento, é muito gostoso a questão do tiro, não só como esporte, não só mas como lazer também é muito prazeroso a questão do tiro. Que o casal também há uma interação muito forte ali naquele momento, uma conexão. Eu acho muito legal, eu gosto bastante. Assim, olha, o que você estava falando, isso tá prazer imenso te receber aqui, tá, Luiz Andriano do Debate. E assim, Luiz, em relação às questões, a gente sabe que nós conversamos agora em relação ao empoderamento parte das mulheres, essa participação das mulheres realmente quererem se defender, e a parte também dos magistrados entenderem a necessidade de compreender realmente, tá? Que não adianta somente transferir essa responsabilidade para a polícia, porque não tem condição de ficar guardando tantas mulheres hoje que, infelizmente, sofrem esse problema de ter que passar por uma medida protetiva, tá? Por causa da questão dos seus cônjuges, às vezes a questão do excesso, do abuso. E é interessante essa leitura. Pois em relação ao SINARM, hoje nós tivemos também um problema no processo em relação à questão do SINARM e do SIGMA, né? Uhum. Seria a migração, teria que migrar as armas do SIGMA do SINARM para a Polícia Federal. Não é exatamente uma migração. Seria um cadastro. Isso. Com essa situação. As pessoas ficaram com dúvida, tem algum prazo para poder fazer isso? No primeiro momento foi pedido um recadastramento das armas. Por quê? É uma questão que não quero te dar uma opinião pessoal aqui, a gente não sabe o porquê, mas pensa comigo. Se todas as armas, eles só fizeram recadastramento das armas que estão armas legais. Então, ok. Se essas armas já são legais, o exército já sabe onde eu moro, já sabe que armas eu possuo, já sabe qual é o local onde eu guardo, né? A gente, para posicionar arma de fogo, precisa ter endereço fixo e residência certa. E está descrito na minha documentação, na documentação do meu armamento, qual é o endereço onde eu guardo aquele armamento. Não posso guardar ele em qualquer lugar. Eu tenho 3 endereços. Não. Tu escolhe, tu vai dizer para eles em que local está o cofre, onde é que tu guarda as tuas armas. Se está num cofre, fica nesse endereço. Beleza. Para eles poderem fiscalizar. Então, se o exército já tem essa informação, por que recadastrar a informação que já existe? E a gente começou hoje. E aí, falou-se muito na época de um plano de confisco, de tudo isso e tal. Enfim,
Algumas armas, 99% das armas, mais de 99% das armas foram recadastradas. Na verdade, se recadastrou mais armas do que existiam. Porque o recadastramento, ele pegou só um período. São os últimos anos agora do governo Bolsonaro. E teve gente que arma do período anterior que também recadastrou. Então teve, inclusive, mais recadastramento do que o que pedia lá. Sabe, tem muito mais armas recadastradas do que o volume, do que o montante que era esperado. Por quê? Porque tinha pessoas que pecaram por excesso. Olha, eu vou recadastrar essa também, já que tem que recadastrar, né? O que isso impactou? Tem um trabalho que eu acho positivo nessa parte do recadastramento. Eles identificaram algumas pessoas, por exemplo, tinham condenação crime, eram atiradores esportivos, por algum momento se desvirtuaram, cometeram algum tipo de crime, não necessariamente relacionado ao uso da arma de fogo, mas responderam algum tipo de processo de crime, ou, por exemplo, uma Maria da Penha está respondendo um processo por agredir uma mulher, independente de ter usado a arma de fogo ou não, muitas vezes não usou, mas essa pessoa não pode mais ter uma arma, ela está infringindo um dos aspectos que precisava para ter arma de fogo. E aí eles estão fazendo agora um trabalho de recolher essas armas, tá, muito específico nesse sentido. De resto, não mudou absolutamente nada nesse primeiro momento. Mas eles criaram tantas dificuldades para esse recadastramento e ficou tão confuso. Eu tenho casos de clientes, por exemplo, e isso não foi muito, foi difundido para quem já estava no dia a dia, quem está dentro de clube no dia a dia. Mas não tinha lá anúncio. Por exemplo, se o cara sabe onde eu moro, tem meu nome, tem meus dados, tem meu telefone, porque não me oficiou, disse, olha, recadastre suas armas. Eu tenho clientes que só foram descobridos o recadastramento depois que o prazo terminou, porque eles foram notificados, olha, tu não recadastrou, devolva a tua arma. Sim, mas não recadastrei o quê? Então, até a forma de notificação, sabe, dava uma conotação ruim disso. Então, a gente, no clube, pessoalmente, nós temos um trabalho de ligar para todos os nossos associados, explicando, olha, precisa recadastrar tuas armas, é assim que funciona, as consequências são essas. E aí, nesse meio tempo, né, a gente não cobrou por esse serviço, é um serviço gratuito para os nossos associados, essa parte do recadastramento. O porquê, Fábio, respondendo, se eu te disser, é uma opinião muito pessoal, assim, eu prefiro não expor, assim, né? Eu gosto sempre de falar assim, olha, o que a gente tem de informação do que é fato, né? E o fato é que a gente não sabe o porquê. Tem várias narrativas, tu procurar na internet, por que recadastraram? Recadastrou pelo confisco. Recadastrou porque querem migrar o controle de armas do Exército para a Polícia Federal. Mas tudo isso não é fato. E a gente só vai saber quando tiver, de fato, um decreto explicando, né, o novo regramento. O que eu acho interessante isso, Luiz, é porque o Exército ele tem esse controle. É muito mais fácil a Polícia Federal pedir o controle do Exército. Uhum. Simplesmente me passa o controle. Na realidade, foi cobrado direto do cidadão. E a arma é um patrimônio caro, entendeu? Gente, hoje, para você adquirir uma arma, vamos colocar aí, é mais barato, uns R$4.000. Acho que em torno disso. Então você coloca mais ou menos 4 mil, mais a filiação no clube, ou o registro, documentação, vai gastar uns 6 a 7 mil, dependendo com... Eu acho que tu vai gastar em torno de R$1.000 aí de processo documental, de alguma coisa. 5.500 reais para comprar uma pistola hoje, ou um revólver, no modelo de entrada, eu acho que é mais ou menos por aí. É um investimento que se faz. Você imagina, se faz um alto investimento desse, algumas pessoas que já tinham, em caso, um acervo até um pouco maior, as pessoas têm residência, o Luiz falou, tem domicílio, pessoas que têm uma vida civil, porque tem que ter, você tem que comprovar isso. Entendeu? Você tem que provar que você tem condição de ter aquela arma na sua casa. Então, você imagina o custo disso, e de repente a pessoa chega e fala, se alguém chega para a pessoa e fala, a partir de hoje, a tua licença não vale mais, tem que pegar a tua arma. E aí? Como é que fica? E eles querem te pagar um valor, se não me engano, 200 ou 300 reais por arma. E tu mas como assim? Eu comprei uma arma, e sim, a gente está falando do modelo de entrada. Existem pistolas de 10, de 15, de 30 mil reais. Eu disse, olha, me devolve essa pistola, tu não pode mais ter ela. Ela é de um calibre que até ontem podia, hoje tu não pode mais. Então tu me devolve e eu vou te dar 300 reais. Como é que fica? E aí a gente entra numa insegurança gigantesca. Isso não aconteceu, mas era uma das ideias. E aí foi ventilado, a gente tem como eu te comentei antes, de forma positiva, a gente tem uma bancada com muitos CACs, tanto na bancada da Câmara quanto do Senado, e aí essa foi uma das partes do projeto que não foi à frente. Falou-se muito, do próprio governo falou em retirar essas armas de novo dos atiradores. Direito de defesa da pessoa, nós sabemos que hoje, infelizmente, os índices policiais em circulação em mínimo, navegantes, se não me engano, para a demanda da cidade, até um tempo atrás era uma viatura para quando a cidade, porque navegantes eu não
sei mais ou menos, mas deve ser mais ou menos um contingente baixo também. Também não é fácil, gente. Os contingentes, infelizmente, nunca são adequados. Embora a gente tenha nosso 25º Batalhão aqui, assim, ó, excelente, né? Inclusive na parte de treinamento, de capacitação dos policiais, eles treinam ali no clube, inclusive a gente cede o espaço para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, eles fazem o treinamento dos policiais ali, tanto civil quanto militar, a gente cede o espaço para eles, né? E a gente vê o treinamento constante deles, a busca. Mas até isso, às vezes é difícil até ter o equipamento, ter a munição para treinar, ter o, sabe? Então, e aí a gente sabe também do tempo de essa demanda de efetivo. Eu acho hoje Navegantes uma cidade relativamente segura. De outros locais, eu estava no Rio Grande do Sul um tempo atrás ali, né, em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu não consigo sair do carro, pegar meu telefone para olhar uma mensagem e meu telefone vai embora. Estava numa área mais perigosa, né, de Alvorada e tal, tem facções dominando uma região que está a, sei lá, quilômetros, muito perto, 10, 15 quilômetros do centro de Porto Alegre. Vai ser uma polícia altamente eficiente. Então aqui a gente não tem, né, um grande, não tem as facções implementadas. A nossa polícia é muito eficiente nesse sentido. O nosso estado, relativamente, né, ainda é um estado seguro. Né? E essa questão da arma, do cidadão poder ter o direito à sua arma, uma visão minha pessoal. Se eu tiver um bandido, pessoal, essa rua aqui tem uma casa com uma pessoa armada, uma casa de uma pessoa armada. Ele quer a facilidade, ele não quer ir lá, né? Não quer ir lá ser recebido a balas, esse tipo de coisa. A população está armada e eu entendo que a pessoa que quer agir né, no crime tem essa dúvida, ela hesita e vai procurar outro lugar. Então a gente tem uma sensação de segurança, né? E isso acaba afastando um pouco a criminalidade. Cuidado, cão bravo. Olha, mais ou menos isso. Cuidado, marido bravo. Cuidado, esposa brava. Mais ou menos isso. Então, a arma acaba... As cidades mais armadas têm índice menor de criminalidade. Né? Porque em algum momento aconteceu um bandido entrar numa casa, ser recebido a tiro, alguém agir lá em legítima defesa. Imagina uma plaquinha, cuidado, sou CAC. Mas, olha, eu já vi esse tipo de plaquinha, né? Botam por brincadeira e tal, mas olha, aqui mora um CAC e tal... O pessoal bota de brincadeira, assim, de meme, mas é verdade. Eu entendo que quanto mais armas tiverem com o cidadão de bem, mais difícil a situação da pessoa que está mal intencionada em cometer um crime, em cometer um ilícito. A gente fala bastante, é um tema polêmico, essa questão de segurança nas escolas, tudo isso que a gente vem falando. A gente já teve alguns massacres, inclusive no nosso país, e a gente já fez uma pesquisa sobre isso, nenhum deles foi feito com uma arma legal. Uma arma que veio da origem de um CAC, de uma arma legal. Então a gente tem um trabalho... Eu, por exemplo, a gente doutrina muito os nossos associados o tempo inteiro. Olha, cuida muito bem do teu armamento. O armamento não deve ser emprestado, tu não deve ter outra pessoa tem acesso, tem que ter um... Sabe, explica o que pede a lei, que tem o máximo de cuidado, tem que ter a tua arma tá guardada em casa, não está em casa, ela está num cofre, sabe? Porque para evitar tudo isso. E a gente não tem índice desse tipo de coisa. Isso normalmente acontece com as armas ilegais. Se as armas ilegais entram e as legais não podem ser adquiridas, a gente entende que isso... E os índices de criminalidade voltaram a subir. Eles iam caindo até dezembro e agora voltaram a subir de novo. Então a gente sabe que talvez por questão de políticas públicas, nesse sentido, isso acaba impactando de alguma maneira. A gente viu que as políticas públicas do governo anterior, na questão da segurança, falando em índice de criminalidade, né, tem diminuído. Aumentou o número de armas exponencialmente, e caiu o número de homicídios no país, caiu vertiginosamente. Então, não quer dizer que... Né, o índice foi, de fato, mais armas, menos crimes. Quanto mais armas na população de bem, menos crimes a gente conseguiu registrou no país. Então, a narrativa de que, não, porque se tiver mais arma vai gerar mais violência, não é verdadeira. Né, hoje, os países com maiores índices de segurança do mundo, Suíça, são os países mais armados. Acho que a Suíça é um dos países mais armados do mundo. Tem mais de uma arma per capita. Imagina, tem mais de uma arma per capita. Claro que sempre tem um colecionador mais apoio, que tem um acervo grande, mas é um índice altíssimo. E tu não tem crimes violentos, tu não tem homicídios. Então, olha só, não tem uma relação direta com isso. Até porque se a pessoa imagina, vou entrar numa casa para... Mas se eu sei que toda casa tem alguém armado, então não vou entrar em lugar nenhum. E aí essa é a sensação de segurança que o armamento vai trazendo. E se entrar, eu entendo que eu, como cidadão de bem, eu quero ter direito de proteger a minha família, de proteger mim e a minha família. Eu não tenho arma de fogo para atirar em ninguém,
não me considero, não sou um policial, não tenho arma de fogo para sair pela rua armado, não é para isso. Mas se um dia alguém adentrar na minha casa, eu quero pelo menos ter a possibilidade de defender a mim e defender os meus. Né? Quero ter esse direito, eu tenho esse direito. E aí por isso que a gente briga tanto para manter os direitos que a gente tem hoje, de que a pessoa de bem possa ter acesso ao armamento. Ah, mas eu não preciso ser um exímio atirador? Não, mas eu entendo que a pessoa que tem uma arma de fogo também tem que ter a consciência de que é preciso treinar, é preciso saber manipular o seu armamento, porque se eu tenho uma arma em casa e não tenho intimidade com ela, eu posso causar um acidente. Então eu concordo muito quando o exército só, tu quer ser CAC, tudo bem, eu te permito, mas tu precisa frequentar um clube e treinar no mínimo 8 vezes por ano. Isso é o que vai diminuir acidente. Isso é o que gera habitualidade. Precisa ter intimidade com o teu armamento. Eu gosto de usar muito esse termo, intimidade com o teu armamento. Tem que saber como empunha, quais são as regras de segurança, os procedimentos, né? Eu tenho uma arma em casa, tenho criança em casa. E aí, como é que se faz? Então a gente tem que ter um cuidado, tem que ter essa intimidade com o armamento para instruir corretamente, né, as pessoas que vivem naquele ambiente familiar, para que não tenham acesso, as armas precisam estar nos locais adequados, tudo isso tu adquire frequentando os clubes, fazendo os cursos. E é bem interessante isso que você falou, porque justamente o que acontece, o pai ele acaba reproduzindo para o filho, aos filhos no caso, uma educação, para poder a criança entender realmente que aquilo ali não é um brinquedo, nem algo para ficar manuseando ou para ficar mexendo. Pelo contrário, tem um índice hoje, se a gente analisar direitinho, de filhos de policiais ou filhos de CAC envolvidos em acidentes com armas, é mínimo. Eu, particularmente, muito tempo que eu não ouço nenhum tipo de incidente ocasionado por filhos de CAC nem por crianças que são filhos de policiais. A questão dos policiais é um pouco diferente, né? O atirador esportivo ele tem que ter eu entendo que ele tem protocolo de segurança muito maiores do que o próprio policial, porque o policial usa arma, está em serviço e ele tem um porte federal, então a todo momento ele está armado, né? E são outros protocolos que daí eu não vou saber, como pessoa não vou saber te dizer exatamente, mas eu sei que eles têm instrução nesse sentido para se preservar e para preservar os seus. Mas como atirador esportivo, quando eu comecei quando a gente iniciou o clube, que eu me deslocava, praticamente todo dia eu levava o armamento para o clube para treinar e voltava para casa com ele e tal. Chegou um momento que eu falei para minha esposa, a gente precisa explicar para o Davi, porque ele não pode ter curiosidade de ir lá e quando a gente sair de casa ele tentar, sei lá, ele não tem acesso, mas sei lá, abrir o cofre, tentar pegar uma arma e ver como é. Então a gente toda a vida educou, disse, olha, a gente tem uma arma de fogo em casa. A arma de fogo não é para contar para todos os amigos, meu pai tem uma arma. Não. Isso é um segredo da família. A gente começa a criar uma cultura na criança. Então ninguém precisa ficar sabendo. Né? Outra coisa, o dia... mas eu posso ver? Não. Mas o dia que tu tiver a curiosidade, tu pede pro pai, o pai vai te levar num local seguro, a gente pega a arma, ela vai estar sem munição, sem nada, e eu consigo te mostrar ela. Tudo bem. Ele vai, olha um dia, tal, quebra a curiosidade da criança, e qual é o principal? Regra de segurança. Olha, qualquer momento que tiver uma arma de fogo, se um dia o papai esquecer em cima da mesa, eu não vou fazer isso, mas se eu esquecer o que tu vai fazer, papai, você esqueceu sua arma aqui, tira ela daqui. É isso, não é pegar, mexer. Mas se um dia tiver uma arma, o dedo está sempre fora do gatilho. Né? A arma está sempre apontada para um local seguro, a gente nunca aponta para uma pessoa, até porque a gente não quer ferir ninguém, então a gente tem que ter alguns cuidados. E a gente foi doutrinando ele desde cedo nisso. Hoje meu filho tem as Nerfs, as armas de brinquedo, ele não usa munição nelas, anda com o dedo fora do gatilho e não aponta para ninguém. Ele só brinca quando tem um tiro ao alvo, senão ele não brinca com ela. Então ele já tem uma cultura. O dia que fizer 18 anos, que se tornar atirador esportivo, se quiser, se for da vontade dele, quiser competir, ele já tem essa consciência desde sempre. Então isso é uma questão cultural. Né? Uma das pautas que a gente fala sempre nos cursos que a gente dá é sobre a arma de fogo no ambiente familiar. Né? A gente está muito vezes, mas poxa, tem uma arma em casa e eu tenho um filho que... O meu filho, por exemplo, né? Ele é uma criança muito agitada, ele é aceleradíssimo. Assim. Né? O teu também eu sei que é mais agitado coisa. Mas, cara, a gente às vezes tem cuidado de uma arma que está guardada num cofre, como tem que estar, né? Desmuniciada, guardada, tudo certo. E aí, às vezes, tem casos que na gaveta do banheiro tem lá um remédio de tarja preta que deixa para tomar que está na gaveta do banheiro. E uma baguinha daquela pode matar uma criança. A gente não tem um protocolo, um zelo com remédio de tarja preta e está preocupado com uma arma. Abre a gaveta, quantas facas tem na tua gaveta? Ou a gaveta é trancada e uma criança de 5 anos não tem acesso à gaveta? Tem. E é uma arma, pode matar, né? Pode ser usada como uma arma, né? Assim como a arma de fogo não tem, então ela não foi feita para matar, né? Não foi feita, ela é uma arma para o tiro esportivo. Tem ela para comprar uma arma de fogo como CAC para o tiro esportivo, para competir, para treinar, mas ela pode ser usada de maneira errada? Pode, se não tiver a devida educação. Pode ser modificada justamente para o treino, para o esporte. Perfeito. Então, né, a questão da educação, do conhecimento, a gente sempre tenta transparecer e se elucidar, porque às vezes está preocupado
Eu sempre digo, olha, eu tenho uma pessoa na minha casa que tem algum tipo de condição especial, precisa ter um cuidado a mais. Ok, tua arma tem que ter um cuidado a mais também. Ela vai estar sempre dentro do cofre, vai sair do cofre é tu que tira, né? Leva lá trancada, leva na case, a gente sempre transporta as armas, né, normalmente nas cases ali, as cases também são lacradas, então é relativamente... Eu entendo que na maioria das casas a arma está sempre mais segura do que uma faca, do que um remédio de tarja preta. Então, né, é a questão cultural da gente estar educando, né, quem tem uma arma em casa, eu entendo que deve educar seus filhos, né, e tirar essa questão da curiosidade. A criança, se deixar uma criança curiosa, ela vai dar um jeito, um dia que tu não tiver, tu abrir o cofre, pegar um documento, ela vai lá mexer, enfim, ela não pode ter esse tipo de curiosidade. Eu penso sempre dessa maneira. Eu não sei se você brincou quando era criança, mas eu não me esqueço das minhas armas de espoleta. Hoje eu não tenho mais, por causa da questão do desarmamento, retirando desarmamento. As armas hoje, principalmente Airsoft, são pintadas na ponta, tá? Laranja, De laranja. para poder distinguir. Mas eu cresci com aquela cultura de arma de cowboy. E eu brincava, eu tinha botava a espoleta nas armas. Então era bem interessante. Revólver do Rambo. Rambo! Eu tive isso. Todo aquele mestre que tinha, de cowboy. Toda festa de igreja que tinha, todo ano tinha festa da igreja aqui em Navegantes, meu pai me dava uma arminha de espoleta nova. Era Arminha de espoleta, era arminha de espoleta, sempre tive. Sempre tive. De ferro, de plástico, espingarda de pressão na época, isso há muitos anos atrás. Uma R15, eu tinha também uma R15 enorme, que fazia barulho. Tudo isso. Hoje é um outro segmento do tiro esportivo, que tem muitos campos de airsoft aqui na nossa região. Tem o Distrito 47 aqui em Itajaí do Jonas ali, cara, uma estrutura fantástica. Ele tem uma área gigante. Lá dentro tem ônibus, tem um rio, tem pontes, tem carros. Cara, tem uma estrutura tem barco. É uma cidade onde as pessoas treinam, né, fazem um treino mais tático. Aí com a questão do airsoft é um pouco diferente. A gente tem hoje também, diminuiu um pouco ainda, mas tinha muitos campos de paintball, que era antecessor do airsoft, que eram as arminhas que disparavam as bolinhas, que explodiam e te pintavam. O airsoft é um pouquinho diferente, o regramento, as armas parecem mais reais até. Né? Então isso também existe dentro da cultura do tiro esportivo. Não é o tipo de atividade que a gente pratica ali no clube, no dia a dia, a gente se limita mais à arma de fogo. A gente não coloca ela dentro do clube justamente como tem muito adolescente praticando airsoft, eu prefiro manter eles um pouco mais afastados da questão das armas de fogo, né? Então, quando frequentam o clube, vai acompanhado do pai, aguarda enquanto os pais estão praticando. Se a gente coloca o airsoft junto, mistura as duas coisas, a gente prefere não. Mas no clube de Itajaí daria para colocar. Olha que interessante. Lá no clube de Itajaí tem uma área de mata onde vai ser colocada uma pista de airsoft. Aí eu falo para você, imagina um projeto desse, coisa mais linda, que pudesse envolver até mesmo os adolescentes da região e tal. O esporte, ele tira das drogas, ele tira da vida errada, da vida do crime, porque ele muda a vida do jovem. Então, olha que interessante, está vendo? Você também estava criando um espaço para auxiliar nesse processo de integração dos adolescentes, dos jovens. Infelizmente, você acabou sendo prejudicado. Eu acho que toda a sociedade é prejudicada quando esse tipo de projeto não dá prosseguimento. E a gente tem consciência, eu não gosto muito de ficar reclamando das coisas, a gente trabalha sempre para melhorar, independente do cenário, então não adianta a gente ficar se lamentando muito. A gente joga conforme a regra do jogo, se a regra muda, a gente tem que se adaptar. Né? A gente tem que se adaptar, sempre ser resiliente, persistir. Mas essa questão eu tenho convicção de que não é só no nosso segmento, a gente sabe que todos os outros segmentos acabam sofrendo muito. O pessoal da pesca sofre na nossa região com essas questões da legislação. Um ano é de um jeito, outro ano muda de outro. Eu disse, mas eu me estruturei no ano. Não, agora mudou. Agora a regra é outra, o período mudou, enfim, muda a legislação. Né? Pesca é comum na nossa região. Na época do transporte rodoviário, a mesma coisa, o regramento ia mudando conforme eu tenho um contrato, não, agora mudou a regra é outra. Agora tu precisa usar um aditivo no diesel que antes não precisava. Pô, mas isso não estava na minha planilha de custo quando eu assinei o contrato. E aí as regras vão mudando e a gente tem que sempre estar se adaptando. Acho que é uma realidade do nosso país hoje, não só para o segmento do tiro esportivo, não só para quem quer se tornar um atirador, mas a gente precisa ter resiliência, né, e ser perseverante naquilo que a gente acredita para tentar fazer com que o nosso país alavanque rumos diferentes aí no futuro. Com certeza. E você, Luiz, queria aproveitar esse momento, então, você explicar um pouquinho para as pessoas que querem se tornar membros do debate, querem se cadastrar hoje, a pessoa que quer ser CAC, a pessoa que sentiu essa necessidade, mesmo mulheres que hoje estão enfrentando a situação, como você falou, da questão das medidas restritivas e que precisam de buscar uma segurança no meio de um espaço, às vezes, que é tão inseguro.
tá? Em relação até mesmo pela questão que você falou, pela desproporcionalidade em relação ao corpo, à estrutura, e eu gosto muito dessa parte, a árvore nivela as pessoas, Uhum. tá? Desde quando inventaram a árvore, não existe homem mais homem do que o outro. Então, Exatamente, exatamente. então isso é importante, tá? É mesmo por uma questão de proteção, de segurança, as pessoas poderem se sentir o quê? Seguras. Tá? Isso que é importante. O que você pudesse... Bom, legal. Bom, então para quem não conhece a gente, o The Bullets fica a 100 metros ali do aeroporto de Navegantes. A gente está na rua do aeroporto, ali sentido praia, 100 metros do aeroporto. O clube é aberto ao público, então qualquer pessoa pode ir lá visitar a gente. A gente tem uma cafeteria lá dentro, tem a parte de loja também, não só com armas, mas também com a parte de vestuário, artigos táticos, enfim. A gente tem, para quem quer iniciar nesse mundo do tiro, a gente tem toda a estrutura ali dentro, né, para te oferecer a parte dos serviços, para te fazer a concessão do teu CR, ou se tu quiser adquirir uma arma de fogo, né, para a tua defesa pela Polícia Federal, a gente também consegue fazer isso, a gente tem toda essa estrutura ali dentro. Então, para quem quer iniciar nesse mundo do tiro, os clubes hoje são as portas de entrada, né, então a gente está sempre aberto, a gente faz um tour ali com todo mundo que quer visitar, quer conhecer o nosso clube, consegue conhecer, consegue ver as armas, ver toda a estrutura do que a gente tem ali no clube, né, a questão dos disparos. Para quem não é um atirador esportivo, nesse momento está restrito por causa desse decreto, a gente espera que libere, porque eu acho importante essa questão de poder degustar e experimentar, né, fazer essa experimentação antes de decidir. Hoje, tu primeiro vai precisar se tornar um CAC para depois poder fazer uma experimentação. Então, às vezes tem um investimento que às vezes não é legal. Não, eu quero degustar, experimentar, gostei, quero dar... Então, a gente está ali para atender todos vocês, né, com toda essa parte do que precisa de fato, né, como manda a lei, se adaptando à lei, né, conforme ela vai se alternando. Então a gente está sempre tem uma equipe de despachantes ali antenadíssima com isso, né? A gente tem a parte da loja ali que o Anderson, né, o Fábio conhece, o Guerra, nosso amigo Guerra fica ali à frente também, com toda a parte não só de armamento, mas também dos acessórios, artigos táticos, vestuário, então um coturno, uma mochila, enfim, a gente tem toda uma infraestrutura ali dentro, né, os serviços jurídicos, serviço de armeiro, de personalização. Então eu tenho uma arma, não precisa ser de fogo, às vezes um airsoft, quero personalizar ele, a gente tem esse tipo de serviço ali dentro também. Então, né, o clube está aberto, quero estender aqui o convite a todos vocês que venham nos conhecer, tá? Venham visitar a nossa estrutura, conhecer, entender um pouquinho mais do mundo do tiro. Com certeza vocês vão se surpreender, né? A casa está aberta sempre aí. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Agradeço de verdade. E qual que seria o endereço virtual? É interessante também as pessoas poderem ter acesso, depois vamos colocar o endereço virtual abaixo. O endereço virtual de The Bullet. Legal. A gente tem o nosso domínio clubethebullets.com.br, @clubethebullets no nosso Instagram, né, ou o clubethebullets.com.br nosso site. Então consegue achar fácil ali, se buscar no Google ali, né, @clubethebullets. O Instagram é o que a gente mais alimenta hoje de rede ali. O Fábio deixa o link ali depois para quem quiser conhecer, seguir a gente, acompanhar os trabalhos. A gente gosta bastante dessa parte, como eu te falei, de clube, então a gente sempre tem eventos agora no inverno, a gente toda quarta-feira tem um caldo, uma sopa, um entreveiro, um carreteiro, alguma coisa pro pessoal que quer visitar, quer conhecer. Então, quer ir lá ver como é, cara, vai. As quartas-feiras é bem legal. A gente tem vários eventos, teve Dia dos Namorados agora, vai ter evento agora junino também. Então, não só para quem quer atirar, mas para quem quer uma opção de entretenimento na cidade, a gente sempre tenta trazer isso também ali para dentro. Então, fica mais uma vez o convite aí a todos vocês. Seguro, todo mundo lá dentro é CAC. É isso aí. Meu querido, te deixa à vontade para fazer as considerações finais, para mandar aquele abraço para a esposa, para a família, para todos os amigos, pessoal do The Bullet. Fica à vontade, rapaz. Legal. Bom, teu. Agradecer primeiro a ti pela oportunidade, pelo espaço, né, cara? Prazer estar aqui, sempre podendo trazer informação. A gente acompanha o teu trabalho, informação clara, informação relevante para a nossa comunidade aqui, né? Um abraço então para todos os CACs que assistem ao nosso amigo. Para quem ainda não é CAC, mas tem vontade de iniciar nesse segmento, tem dúvidas, vai fazer uma visita para a gente sem compromisso, toma um café, primeiro café por minha conta, a gente toma um café, explica tudo como é que funciona para você que quer se tornar um atirador esportivo, quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, conhecer os armamentos, entender as opções desse meio, tá bom? Agradecer também a equipe do The Bullets, que é quem faz o nosso atendimento, vocês vão ver ali, acompanhar que o feedback do nosso atendimento é muito legal, a gente sempre tenta ter esse clima, né, familiar de equipe, a gente tem um time de ponta lá com a equipe do Daniel, a equipe do Guerra lá, né, no comercial, na operação, sempre à frente. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade aí, desejar a todos aí um excelente resto de ano aí. Eu espero que a gente tenha novidades boas, né, não só para o nosso segmento, mas para todos os outros aí, na questão econômica, as questões políticas, as nossas pautas comecem a andar um pouco mais aí. Queria agradecer mais uma vez a presença,
Tá bom, Luiz? Nascimento, Leandriane, homem da logística que também agora é esse empresário voltado para essa área da segurança, tá? Da proteção, tudo do tiro. Luiz, agradeço de verdade, tá? Recebemos você com todo o carinho que no Momento em Foco. E aquele abraço, aquelas considerações também. Foi um prazer, de verdade, de verdade. Muito legal, a conversa muito boa. Por favor, sempre proveitosa, eu agradeço de verdade, gente, a todos aqueles um abraço todo especial, um abraço para o pessoal do The Bullet, para todos que podem estar sendo aí agraciados com essa palavra aí fortíssima, tá? De conscientização, de poder mostrar realmente que você tem o direito de se defender, tem o direito de buscar segurança para você. O Interfoco se despede então, Luiz, aquele grande abraço, um abraço a todos, fiquem com Deus e tudo de bom.